Boa tarde, está começando mais um TJ Regional. Estes são os destaques de hoje. Prefeitura de Altamira quer reabrir o comércio. Polícia realiza operação Resposta Social e prende envolvidos em crime de adolescente em Tucuruí. Governador do Pará testa positivo para a Covid-19. Polícia prende 2 pessoas acusadas de estupro em Tucuruí. E ainda, a professora cria projeto para incentivar a leitura durante o isolamento social. Agora no TJ Regional. Bem-vindos ao TJ Regional, edição da tarde. Há 7 dias, o comércio de Altamira está fechado. Apenas serviços essenciais devem seguir obedecendo uma decisão judicial. Mas a prefeitura da cidade quer reverter essa situação. O centro comercial de Altamira segue assim, parado. As lojas continuam com as portas fechadas desde o decreto publicado no dia 8 de abril, onde a prefeitura seguiu a uma determinação do Tribunal Regional Federal. O tribunal atendeu um pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal e mandou paralisar o comércio não essencial em Altamira, já que no primeiro decreto a prefeitura havia publicado que apenas os serviços emergenciais deveriam seguir entre 20 e 31 de março. Mas para a Justiça Federal, a reabertura do comércio em geral colocaria em risco a saúde da população por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesse documento, o desembargador citou que a abertura do comércio seria um atrativo para indígenas que circulam pela cidade, correndo o risco de serem contaminados pela Covid-19. O município registrou no mês passado 2 casos leves do novo coronavírus. A decisão pegou os comerciantes de surpresa, principalmente quem já estava se preparando para a Páscoa. O jeito foi inovar. A gente tem adotado essas medidas, as redes sociais, né, com mais afinco, mandando foto para os clientes, o WhatsApp também, na nossa lista de clientes que a gente já tem, e tentando driblar esse momento, que é um momento bem difícil. A chefe do gabinete informou que a Prefeitura de Altamira tenta reverter a situação. O posicionamento da Prefeitura é que Altamira ainda não tem essa necessidade de um comércio totalmente fechado. Nós não somos contra o comércio aberto com restrições de horário, de cuidados e demais cuidados que a Organização Mundial de Saúde requer. No entanto, nós entendemos que o comércio ainda não tem necessidade, até porque nós tivemos 2 casos, os 2 já de alta, 2 casos da Covid-19. Então, a gente está recorrendo e vai ser protocolado esse recurso hoje ainda. Ainda estávamos pendentes de algumas documentações para comprovar que o município não tem necessidade de manter o comércio fechado. Ainda segundo Denise Aguiar, é preciso garantir que as medidas preventivas à Covid-19 sejam feitas pelo comércio em geral, para que ele volte ao pleno funcionamento. Então, a gente recomenda quem puder ficar em casa que fique, mas também entendemos que ainda não é necessário um fechamento total do comércio. No entanto, no momento, eu repito, nós estamos cumprindo decisão judicial. Pelo município, os comércios estariam abertos com restrição de horários, para que o isolamento fosse cumprido de alguma forma, para que um certo horário as pessoas fossem para sua casa. Pelo município, seria cumprido também a questão de abertura do comércio na sua totalidade. No entanto, com a fiscalização em relação aos cuidados de distanciamento, que a gente entende que é o necessário no momento. Um crime bárbaro chocou moradores de Tucuruí, região, no início deste mês. Uma jovem foi brutalmente assassinada e esquartejada. Após uma minuciosa investigação, a polícia realizou uma operação denominada Resposta Social, em que alguns dos envolvidos no crime foram presos. De acordo com informações da polícia, 7 pessoas participaram da ação criminosa, sendo 4 maiores e 3 menores, um de 15 anos e outros 2 de 17 anos. Em uma entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira, aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, o delegado Romeu Souza deu mais detalhes sobre os casos. Mais uma ação rápida e inteligente da Polícia Civil do Estado do Pará, que em menos de 7 dias conseguiu desvendar um crime bárbaro que vitimou um adolescente de apenas 17 anos de uma forma brutal, foi através do esquartejamento. Iniciamos na madrugada do domingo passado,
a Polícia Civil teve conhecimento da localização de um corpo, de um tronco, que teria sido abandonado na rodovia Porto da Balsa. Imediatamente se dirigiu a esse local e daí se iniciou a investigação. Vale ressaltar que a rodovia Porto da Balsa é uma vicinal erma, uma vicinal com pouca localização, com poucas pessoas e nesse local não haviam moradores. Então a Polícia Civil começou essa investigação do nada, sem saber sequer qual foi a vítima. E 7 dias depois apresentamos o crime completamente esclarecido. A Polícia Civil apresenta a prisão de Rodrigo Ramos dos Passos, conhecido como Cérebro, maior de idade, e a apreensão de 3 adolescentes, sendo 2 de 17 anos e 1 de 15 anos. Também apresenta o crime completamente esclarecido e as fotos, as qualificações e os cartazes de procurado do Davidson Santos, conhecido como Palhaço, que foi o principal executor da jovem, Rodrigo Trindade Freitas, conhecido como Barcarena, outro que também atuou ativamente nesse assassinato brutal, e o Vitor Santiago da Silva Alencar, conhecido como Vitinho. Delegado, o que nós temos de informação a respeito da causa da morte? Qual seria a motivação? A causa da morte foi uma briga de facção, uma disputa de facções criminosas que estão atuando na cidade de Tucuruí. A jovem que morreu, a jovem assassinada, pretendia entrar em uma facção, ser membro de uma facção, e foi descoberto que ela tinha ligações com uma outra facção criminosa atuante nessa região. Segundo o delegado, a jovem foi levada até uma casa no bairro do Jetate e lá foi decretada a sua morte. O mais incrível e talvez o mais, tão brutal quanto o assassinato, foi a polícia ter descoberto que se tratou de um julgamento do crime, de um tribunal do crime. Essa jovem, ela foi levada a uma casa no bairro do Jetate, nas últimas ruas do bairro do Jetate, um local também ermo, para ser julgada, entre aspas, pelos membros dessa facção criminosa. Então foi realizado um julgamento via internet, onde os líderes dessa facção criminosa terminaram por decretar a morte dessa jovem que foi brutalmente assassinada. A segunda fase da operação busca identificar os mandantes do crime. Essa é uma segunda fase da investigação. Primeira fase seria a localização, identificação e qualificação dos executores diretos desse crime bárbaro, o que já foi feito pela polícia e apresentado hoje à sociedade. Em um segundo momento, será a investigação dessa associação criminosa relacionada ao tráfico de drogas, num contexto mais geral, num contexto mais genérico do tráfico de drogas. A Gabriele não foi a primeira vítima do tráfico de drogas na cidade de Tucuruí e acreditamos que, infelizmente, ainda não será a última. Se os jovens e as famílias não se sentirem, não tomarem uma posição firme contra a manipulação, a entrada desses jovens, desses adolescentes no mundo do crime, infelizmente, fatos como esse continuarão ocorrendo. A operação contou com o apoio de investigadores, delegados e da Polícia Militar. A Polícia Civil, a delegada Moema, o delegado Marcos André, nós não trabalhamos sozinhos. Ao nosso lado existem investigadores de Polícia Civil obstinados no exercício do seu trabalho. Foi graças a esse afinco dos investigadores da Polícia Civil do Estado do Pará, notadamente dessa 15ª Seccional Urbana de Polícia e também da Superintendência, que caíram em campo, se empenharam para descobrir de uma forma espetacular esse crime tão bárbaro. Mas também nós não podemos deixar de se referir ao apoio incondicional do CPR-4, da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Gustavo, que não mediu esforços e colocou à disposição da Polícia Civil todo o seu contingente policial militar. Esses policiais militares estão nas ruas, estão mais próximos da população, nos passavam informações o tempo todo.
A Secretaria de Apoio à Segurança Pública, a Coronel Ana Laura, através da GAMASP, que também nos ajudou, principalmente nessa localização dos restos mortais, com o acionamento da Secretaria de Obras para capinar aquele local de mata, para que a gente pudesse encontrar. Fomos encontrando ontem partes de corpo humano que estavam escondidos na mata e que jamais seriam encontrados ou localizados, porque eles esconderam as partes do corpo humano em vários locais, nesse afã de dificultar o trabalho da polícia. Ainda segundo o delegado, toda a ação criminosa foi filmada e o telefone usado foi o próprio celular da vítima. O assassinato da jovem foi filmado através do celular da própria jovem e repassado essa filmagem da morte para os líderes dessa facção criminosa e, em seguida, também para dificultar o trabalho da polícia, esse celular foi quebrado, inutilizado e suas partes foram, assim como o corpo, igualmente ateadas em vários locais e a Polícia Civil, infelizmente, não conseguiu ter acesso a esse telefone. Contudo, as investigações policiais já apontam no sentido da pessoa que foi das pessoas que lideraram ou que participaram e sentenciaram essa jovem à morte. Em uma entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem, a mãe da adolescente fez um relato e um pedido emocionante. Eu quero dizer que procure o pai, a mãe e diga o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, para a mãe, para o pai poder ajudar a fazer qualquer coisa para não se envolver com essas coisas erradas, que isso não leva a nada. Olha o que aconteceu com a minha filha. Ela se envolveu, não estava sabendo de nada, se envolveu com coisa errada e olha o que aconteceu. Está sendo muito doloroso para mim e eu peço encarecidamente para os pais, para todos que estão ouvindo, estão vendo, que ajudem a polícia a tirar esses monstros de circulação. Durante a tarde, o acusado, identificado como Rodrigo Trindade Freitas, conhecido como Barcarena, se entregou à polícia. Meu Deus, quanta maldade! A gente espera que eles paguem por este crime bárbaro. A seguir, governador do Pará testa positivo para a Covid-19. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Neste segundo bloco do TJ Regional, nós vamos mostrar um depoimento do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que testou positivo para a Covid-19. Ele ressalta ainda a importância de se prevenir, de continuar seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus. Tudo bem, pessoal? Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para coronavírus. No último sábado eu fiz exame e deu inconclusivo, depois fizemos uma contraprova e no Instituto Evandro Chagas deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira e o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus. Mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Tenho trabalhado desde sexta-feira de casa. A Daniela e as crianças estão bem. E quero aproveitar para pedir para você. Fique em casa. Este vírus ele é extremamente contagioso.
ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo. Por isso eu faço um apelo a você. Fica em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama, cuida. E quem cuida, fica em casa. Vamos juntos, cada vez mais, defender o Pará e fazer com que o Pará vença o coronavírus. Um abraço a todos. E aqui em Tucuruí foi confirmado mais um caso do novo coronavírus. A paciente é uma criança de apenas 2 anos de idade. Ela está em isolamento domiciliar. A Polícia Civil prendeu 2 pessoas suspeitas de terem praticado estupro em Tucuruí. Um dos casos teria acontecido dentro do Hospital Regional de Tucuruí. Olha que situação. É isso mesmo, e nós, para termos melhores informações acerca dessas 2 prisões, viemos aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Vamos conversar agora com o delegado Romeu Souza. Delegado, quais as informações que nós temos a respeito dessas 2 prisões por estupro? Pois não. Uma primeira pessoa foi presa na tarde do domingo, em razão de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário, através da representação da autoridade policial, da delegada Suelen, da DEAN. Essa pessoa que foi presa no domingo, ele foi acusado de praticar um crime de estupro nas dependências do Hospital Regional de Tucuruí. Nós tivemos um segundo caso também, delegado. Exatamente. Já na segunda-feira, ainda na parte da manhã, também em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, foi preso mais um estuprador. Os nomes dos estupradores não são repassados de maneira a preservar as vítimas, mas na segunda-feira a Polícia Civil confirma a prisão de um segundo estuprador, esse aparentemente mais perigoso, com tendências pedófilas, se disfarçava nas imediações do poliesportivo para estar angariando e arregimentando crianças e adolescentes para fins libidinosos. Esse segundo estuprador gravava as cenas, os atos sexuais praticados com as crianças e adolescentes e, além, não somente mantinha armazenado em seus aparelhos telemáticos, no seu celular, como também utilizava essas imagens e esses vídeos para chantagear essas suas vítimas a praticarem novamente atos libidinosos com ele. Agora, delegado, esse caso aí do Hospital Regional acaba chamando muita atenção das autoridades justamente por ser um órgão, uma instituição pública, né? Um hospital, e a pessoa ter cometido esse crime dentro do hospital é realmente uma barbaridade, né? Pois é, mas é importante que se deixe claro que essa pessoa está sendo investigada. As investigações, a delegada possui agora, a partir da sua prisão, possui 10 dias para relatar o inquérito policial, colher mais elementos de informação para, ao final, indiciar essa pessoa, que nada mais é o indiciamento do que a atribuição formal, através da autoridade policial, da prática de um ato criminoso a uma pessoa, indiciar essa pessoa, que será julgada, terá direito à defesa e, ao final, um magistrado, juiz competente, decidirá se ele é culpado ou inocente. A prisão preventiva, a qual ele se submete nesse momento, é uma prisão cautelar, para se evitar a prática de um novo crime ou para não prejudicar o andamento das investigações policiais. Agora é importante as pessoas estarem atentas às denúncias também, né? Não esperar a situação avançar tanto para que possa procurar ajuda da polícia, ajuda até mesmo de algum parente, até porque as vítimas geralmente carregam um trauma que se eternizam para o resto da vida, né? Com relação a isso, não tenha dúvida. A denúncia, a posição ativa dessas vítimas que procuram os pais, procuram maiores, os responsáveis, ou até mesmo de vontade própria, procuram a polícia através da Delegacia da Mulher, onde há uma equipe especializada no atendimento dessas pessoas, psicólogos, assistentes sociais e policiais civis, delegados, investigadores e escrivães, com treinamento para atender essas pessoas da maneira mais eficaz possível e de uma maneira
que não torne o crime ainda mais aviltante com as minúcias que essas pessoas têm a levar para a autoridade policial. Você está precisando de equipamentos de segurança para a sua empresa ou para o seu patrimônio? A Parafogo Extintores tem as melhores opções. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Depois do intervalo, professora cria projeto para incentivar a leitura durante isolamento social. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. TJ Regional Edição da Tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. De volta com o TJ Regional e agora vamos mostrar e vamos falar sobre um projeto muito bacana. Uma professora de Tucuruí criou uma alternativa para que as pessoas usem o tempo vago durante o isolamento social praticando a leitura. Ela disponibilizou uma plataforma com livros gratuitos. É a Quarentena Literária. O que fazer em tempo de isolamento social? Algumas pessoas aproveitam para se exercitar. Outras se conectam virtualmente com familiares, amigos. E há quem aproveite o tempo livre para estudar ou ler um livro. Esta professora conta que ela e a família optaram por se aprofundar no mundo da leitura. Bom, gente, desde o dia 18, nós entramos aqui no município nesse isolamento social e é preciso buscar meios para se manter saudável durante esse período. Então, quando a gente fala em se manter saudável, não é apenas se livrar de um coronavírus, mas manter a nossa mente sã, né? Então, criar alguns momentos em família é muito importante. A leitura pode ser uma grande ferramenta nisso daí, pode estar ajudando a ter esses momentos com os nossos filhos, com o nosso marido. Então, ter um hábito de atividades que sejam saudáveis, isso é muito importante. Ter momentos de conversa, de diálogo. Esse período é o período para a gente estar olhando um pouquinho para dentro, né? Então, vivemos tanto tempo fora das nossas casas, trabalhando, com uma rotina de estudos. E agora nós temos essa oportunidade de poder estar fazendo algumas atividades juntos. Pensando no isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, Suelen criou um projeto de leitura que qualquer pessoa pode acessar de casa mesmo com internet. O Quarentena Literária. São livros de autoria dela que podem ser baixados gratuitamente pelo site www.amazon.com.br. E foi assim que surgiu a ideia da Quarentena Literária. É um período onde eu vou estar liberando gratuitamente na Amazon os e-books que eu já lancei. Então, desde o dia 7, a Quarentena Literária está acontecendo. O primeiro livro lançado gratuitamente foi Perdido em Seu Coração. A gente está no momento com Ensina-me a Amar e a partir do dia 15, Contos do Destino a Memórias do Jogo. Então, quem tiver interesse de estar fazendo uma leitura na sua casa de uma forma bem tranquila, para poder estar fugindo dessa loucura que é essa situação de quarentena, isolamento, então pode estar baixando esses e-books. Se você quiser saber melhor como tá baixando, qual o link, pode estar me seguindo lá no Instagram, @Sumtav, SUMTAV,
ou então na minha página no Facebook, Suelen Mendes. Lá eu disponibilizo sinopse dos livros e o link para poder estar baixando. Maravilhosa essa ideia! Ler um bom livro é sensacional. Amplia os conhecimentos e desenvolve a imaginação. O Hospital Regional Público da Transamazônica recebeu doação de macacões impermeáveis de segurança. Pelo menos 500 deles serão utilizados pelos profissionais da saúde. O Hospital Regional Público da Transamazônica recebeu uma doação de 500 macacões impermeáveis de segurança da empresa construtora da usina hidrelétrica Belo Monte. Preocupada com a saúde da população, dos seus colaboradores e com a continuidade da geração de energia elétrica para o Brasil, iniciou hoje a primeira etapa do processo de doação de equipamentos de proteção individual fundamentais ao combate do Covid-19, tais como luvas, máscaras e toucas, para a 10ª Coordenação Regional da Secretaria Estadual de Saúde do Pará. Os equipamentos serão usados pelos profissionais de saúde que atuam na unidade de terapia intensiva do hospital. Os macacões são para que os possíveis casos da Covid-19 sejam tratados adequadamente. E assim encerramos mais uma edição do TJ Regional. Desejamos uma excelente tarde para você. Amanhã a gente se encontra aqui no SBT HD a partir do 12h50. Tchau, tchau e até lá.